Como conversar com uma mulher sem transformar a conversa numa entrevista de emprego? Eu vejo muitos homens tendo problema com isso. Eu já tive muita dificuldade em conversar com mulheres, principalmente na primeira interação que tu vai ter, porque a gente pensa o seguinte: beleza, a gente vai interagir com a mulher, né? Raramente os caras que conseguem ter a atitude de chegar nela pra desenvolver esse assunto, pra desenvolver esse papo. Aí tu para e pensa comigo. Tu não conhece nada sobre essa mulher, a maioria das vezes. Tu já tá programado a sentir medo na internet, na sociedade, né? O pessoal comentando bastante sobre os caras que conversam mal, né? Zoando. Então, naturalmente, um monte de cara fica com receio de conversar com a mulher. Fica com receio de ser humilhado, de ser rejeitado. E o que acontece? Eles recorrem, quando decidem fazer, aquela velha metodologia de fazer perguntas fechadas, perguntas óbvias, de respostas óbvias para a mulher, porque eles não se dão o trabalho de pensar um pouco para fazer uma pergunta. Então, o que acontece? Tu vai recorrer ao que é mais natural, que é fazer perguntas fechadas, perguntas de entrevista de emprego para essa mulher. Qual que é o grande problema disso tudo? Pensa comigo. Qualquer mulher bonita, média, feia, seja lá o padrão que tu for definir isso, tem vários caras na DM dela, tem vários caras que chegam nela diariamente. E como que tu vai se destacar perante essa quantidade de homens que chegam nessa mulher? É justamente a capacidade de tu conseguir gerar emoções positivas nessa mulher na conversa, ao ponto de tu conseguir ir pro encontro com ela, ao ponto de tu conseguir sair com essa guria. Tu trava muito no que falar, tu fica muito preocupado com fazer a pergunta perfeita, tu fica muito preocupado com o que ela vai pensar de ti, e essa ânsia de querer parecer perfeito pra essa mulher é o que faz tu se embananar todo e acabar fazendo algo errado, algo que vai destruir a mínima chance que tu teria de conseguir sair com ela, conseguir ficar com ela. Hoje, com tanto estímulo que as mulheres têm, é TikTok o tempo todo, é a rotina, é o trabalho, é a encheção de saco dos caras que ela já não aguenta mais, acaba que é muito difícil tu conseguir se conectar com essa mulher, principalmente de forma online, que é na grande maioria que acontece as interações, se tu não tiver um papo bom, se tu não tiver um papo que prenda essa mulher, que deixe essa mulher intrigada em querer conversar contigo. Se tu for só mais um, com certeza ela vai demorar pra te responder, vai te deixar no vácuo. Eu vou te ensinar como que tu nunca mais vai ser o cara da entrevista de emprego, o cara das perguntas fechadas, e vai se transformar no cara que faz perguntas abertas e que consegue conversar com a mulher, porque teu papo vai ser bom e vai ser envolvente. Vamos lá. Vamos partir do primeiro princípio, irmão. Tu é um cara, na maioria das vezes, inexperiente. Senão tu não estaria aqui assistindo esse vídeo. Se tu não tivesse dificuldade com esse tema, tu não estaria aqui. A maior chance que tu tem de conseguir resolver esse problema é entendendo o princípio da compatibilidade. Qual que é o princípio da compatibilidade? É tu buscar ou atrair mulheres que sejam parecidas contigo, parecidos com os teus gostos, com os teus desejos, com a tua personalidade. Por exemplo, tu é um cara atleta, tu é um cara que tu gosta de ter uma rotina saudável, de treinar, tu é um cara mais good vibe, uma vibe mais da hora. Se tu se envolver com uma mulher que procrastina, que não faz nada o dia todo, vai só pra escola, pra faculdade, pro trabalho, e não tem uma rotina saudável, bebe refrigerante no café da manhã, por exemplo, esse tipo de mulher, ela não é compatível contigo. Então as chances de tu ter um papo ruim com essa mulher é maior, tá? Não tô dizendo que é uma regra, mas é um princípio. Partindo desse princípio, tu tem que buscar pessoas minimamente semelhantes a ti. Então, primeiro passo é tu encontrar coisas em comum, tá? Então, avalie o perfil do Instagram dessa mulher, vê quais são as pessoas que ela segue. Se tu estiver encontrando ela pessoalmente, busca entender qual o ambiente que ela está inserida, como que ela está vestida, como que tu pode ler a personalidade dela, como que ela te mostra. Seria julgar o livro pela capa? Sim, mas tu tem como fazer isso de uma forma que tu não descarta a pessoa, que tu não deve fazer isso. Então, tu analisar qual que é o tipo de música que essa mulher escuta, qual que é o tipo de música que ela posta nos stories, qual que é o tipo de rolê que ela dá, como que ela se veste, qual que é o estilo dela. E tu vê, se aquilo ali te atrai e tu acha que é compatível contigo, que essa mulher, ela se atrai pelo teu estilo, a chance de tu conseguir ter uma boa relação com essa mulher é maior. Então, partindo desse ponto da compatibilidade, o começo de tudo, tu consegue entender o que não fazer para errar. Então, tu já sabe, não chega em mulheres que são totalmente ao contrário de ti. Se tu é um cara mais de direita, né? Se tu é um... Pô, tu não vai chegar numa mina feminista porque não vai bater a ideia, sabe? Vai ter diferenças entre vocês. Agora, sobre a questão de perguntas, vamos lá, que é a maior dúvida que vocês podem ter. As perguntas, elas têm que fugir do óbvio. Hoje em dia, todo mundo é muito raso. Os homens, eles são muito rasos. Os homens, eles não se aprofundam nas conversas, eles não estão presentes na conversa porque eles estão querendo parecer perfeito o tempo inteiro, então acaba que a mulher, ela não tá nem aí porque tu vai falar.
ela só quer ser ouvida, ela só quer ser escutada uma vez na vida. Porque ela conversa com os homens, ela percebe que ninguém dá bola pra ela, que os caras só estão escutando ela com um interesse por trás. E já estão prontos pra contar uma história de si mesmos, pra se valorizarem, né, pra ser o garanhão, pra ser o cara foda. E essa mulher, ela só queria contar a história dela pra alguém que quer ouvir. Então, o grande princípio de tudo é tu estar presente. Primeiro ponto. Quando a pessoa falar ou digitar, te mandar uma mensagem, leia essa mensagem ou escute o que ela falar e preste atenção. Preste atenção nos detalhes. Em tudo que tu for conversar com essa mulher, demonstre que tu está presente, demonstre que tu tem a intenção de ouvir ela, não só de ficar com ela, de ter uma relação com ela. Mostra que tu tá disposto a escutar o que ela tem para te dizer, a escutar as histórias dela, a escutar aquilo que ninguém escuta dela. Pensa comigo. Tu precisa fugir do óbvio. E o que é fugir do óbvio? É se aprofundar. Então, troque perguntas fechadas que a resposta é sim ou não por perguntas que essa mulher vai ter que pensar para te responder, que ela vai ter que se aprofundar emocionalmente e vai ter uma emoção gerada nela. Então, por exemplo, ao invés de perguntar como foi seu dia hoje, pergunte para ela qual foi a melhor parte do seu dia hoje e por quê. Ou qual foi o momento mais desafiador do seu dia? Qual foi o momento mais complicado do seu dia? Se tu percebe que essa mulher tem alguns hobbies, tu pode fazer uma pergunta para abrir a conversa do tipo: em que momento da sua vida você decidiu que iria fazer balé? Em que momento que você começou a gostar de treinar? Por que você começou a treinar na academia? O que seria uma pergunta fechada? Ah, você treina na academia tal. O que você treinou hoje? Sabe? Isso são coisas que todo mundo fala. Agora, tu chegar na mulher e perguntar para ela: o que te motivou a começar a treinar? É uma pergunta profunda. É uma pergunta que nenhum cara faz. Já parou pra pensar nisso? Que nenhum cara chega na mulher e pergunta qual é o motivo emocional por ela estar praticando aquela atividade. Ele só, que legal, nossa, eu treino também. Você tá aí na academia, eu também treino. Sabe? Tu perguntar a razão emocional das coisas é o que vai fazer tu criar essa conexão. Isso se aplica a tudo. E tudo que a mulher for te falando, tu vai se mostrando interessado em aprender mais sobre o mundo dela, e depois tu vai fazer o seguinte, tu vai conectar o mundo dela com o teu mundo. Então vamos lá, digamos que ela postou um story na academia. Pô, tu pode responder assim: cara, muito legal que você treina, e por que você começou a treinar? O que te motivou a começar a praticar musculação? Ela vai responder por causa disso. Porque ela tinha insegurança com o corpo dela, que ela queria ser mais forte, mais saudável. Daí tu fala: pô, interessante, já teve alguma situação na tua vida que tu perdeu alguma oportunidade ou se sentiu mal por não ter um corpo que tu gostaria, ou por não ter a saúde que tu gostaria, ou tu gostaria de praticar alguma atividade que tu não se sentia seguro o suficiente com o teu próprio corpo por conta disso? Caralho, ela vai pensar: nossa, o que esse cara tá pensando? Esse cara tá realmente querendo entender, querendo ouvir. Porque muitas mulheres, por exemplo, não começavam a academia antes porque tinham vergonha do corpo, nunca fizeram uma atividade antes porque tinham vergonha do próprio corpo. Essa conexão emocional, tu vai linkar com ela em coisas muito profundas na vida dela. Então, ela vai parar pra te ouvir, ela vai entender: cara, esse cara aqui tem um bom papo, então ela vai querer conversar contigo, porque finalmente ela está sendo ouvida. E depois que tu criar essa conexão com ela, tu vai trazer ela pro teu mundo. Daí é hora de soltar algo sobre você aos poucos. Então, por exemplo, seguindo nesse contexto da academia, tu vai falar pra ela: pô, te entendi. Olha só, eu sei muito bem como você se sente, porque eu também já passei por isso. E foi por isso também que eu comecei a treinar, porque eu me achava um cara fraco, porque eu me achava um cara isso, um cara aquilo. Então eu comecei a treinar para me sentir mais forte também. E é por isso que eu treino 5 vezes por semana, é por isso que eu levo isso muito a sério e eu gosto de praticar esportes. O que tu acha da gente marcar um treino algum dia desses, bora? Ou tu pode falar também pra ela: olha, eu treino numa academia tal, e o que você acha de treinar comigo? Pronto! Tu já criou uma conexão emocional com essa mulher, ela já sentiu segurança contigo, em conversar contigo, e ela vai perceber que vocês têm pontos em comum. E depois tu vai desenrolando a conversa, se aprofundando. E tu nunca pensa em pular de um assunto pro outro. Tu sempre continua no mesmo assunto, se aprofundando cada vez mais. Então, beleza, tu tá falando de academia, logo tu começa a falar, sei lá, sobre rotina. Pô, depois tu já fala sobre corrida, depois tu já fala sobre, sei lá, correr na praia. Daqui a pouco tu já fala de praia, de hobbies, de futevôlei, de esportes. Quando vê, tu já tá falando de filmes. Então tu consegue transicionar esses assuntos se aprofundando nas conversas. Se tu fizer isso, eu tenho certeza que tu nunca mais vai ser rejeitado por uma mulher, porque ela vai ver valor em ti, ela vai ver que tu é um cara que não quer só comer ela, que não quer só ficar com ela, que tu quer
entender como é que funciona o mundo dela. E é isso que vai fazer tu se destacar em meio a um monte de cara cabaço, um monte de cara que só quer objetificar a mulher, só quer comer ela, só quer ficar com ela. E é por isso que ela não valoriza esses caras, deixa todos eles no vácuo, deixa todos eles na lista de espera dela quando ela quiser um dia trocar papo furado com alguém. Tu se tornando esse cara, tu vai começar a ser um cara magnético e tu vai começar a atrair boas mulheres pra tua vida. Segue o nosso perfil, acompanha o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que tu vai se transformar em um cara muito mais interessante e que vai conseguir se relacionar bem com as mulheres. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.